Vamos ver algumas orientações com respeito à reunião da célula que acontecerá nessa quarta-feira e nessa sexta-feira. Eu já passei o texto ali no grupo de líderes e apenas estou fazendo aqui um áudio a respeito do conteúdo. Reunião das células. Em conversa com alguns líderes das células, estamos chegando à seguinte conclusão. Existe uma dificuldade geral no momento, da transmissão dos vídeos ao vivo na internet. Então, a internet está lenta, nem todos têm Wi-Fi, alguns membros da célula também não gostam de aparecer ao vivo. Então, aquela ideia de fazer alguma coisa parecida com o que aconteceu no domingo, a gente está achando um tanto quanto que inviável fazer nesse momento da reunião da célula, de modo geral, como era a ideia preliminar. Letra B. Vamos optar por cada célula fazer sua reunião pela internet, mas de modo mais simples. Será dentro do grupo do WhatsApp de cada célula, utilizando áudios, textos e vídeos. Então, aos irmãos que não têm problema de gravar a sua imagem, seria muito interessante que gravasse, para estarem mais próximos, sentirem-se mais próximos, presencial. Os irmãos que têm dificuldades com isso, não gostam de aparecer, de mostrar sua imagem, então gravariam seus áudios. E aqueles que têm dificuldades em gravar os seus áudios, num problema de expressão, tem limitação nessa área, então escreveriam os textos, para que todos participem de alguma forma. Letra C. Caberá ao líder conduzir a reunião como faz normalmente quando todos se reúnem presencialmente. Então, por exemplo, na letra D temos ali, o líder seguirá os 4 E's da reunião. Então, o encontro. Então, o líder, o primeiro E é o E de encontro, onde acontece o quebra-gelo. Então, o líder pode lançar uma pergunta de quebra-gelo, uma pergunta simples e tal, sempre uma pergunta positiva, que gere respostas positivas, e não uma pergunta que vai provocar uma resposta negativa. Tem que tomar muito cuidado nesse sentido. E, nesse momento, pergunta é muito melhor do que uma espécie de dinâmica, Então, a pergunta, todos vão interagir. Então, 1 ou 2 perguntas de quebra-gelo, bem pensadas antes pelo líder, seria bastante interessante. Então, o líder joga as perguntas e vamos ver a interação de todos. Depois que todos participarem, quando o líder percebeu que já houve uma resposta de todos, ele encerra. Tem mais alguém querendo responder? Senão a gente vai passar para o momento seguinte. Qual é o momento seguinte? É o momento de exaltação. Então, nesse momento eu acho interessante o líder sugerir uma música, mas ele também pode delegar isso para alguém da célula escolher. Agora, seria interessante que a música fosse escolhida com antecedência, e a letra da música precisa ser uma letra muito conveniente com o momento. Uma letra de fé, de esperança, de dependência do Senhor, de confiança. Então, uma letra assim vai muito bem nesse momento. Uma letra de exaltação, de adoração a Deus, é muito interessante também, é muito oportuna nesse momento. Então, 2 músicas, pode ser colocadas, ou 3 músicas, pode ser 2 músicas, porque cada música demora 4 minutos, então já vai um bom tempo aí, E aí você coloca o link do YouTube, coloca ali e diz, olha, estou colocando o link, você clica e você canta junto, então está todo mundo cantando a mesma música. Quando terminar, você orienta eles assim, quando você terminar de ouvir, você coloca o sinalzinho de positivo para a gente entender que você já terminou. E aí, quando todos deram o sinalzinho de positivo, você coloca a outra música, E aí, pede o sinalzinho de positivo de todo mundo. Aí você vai entrar também, você pode fazer dentro desse E de exaltação, você pode fazer, por exemplo, vamos exaltar o Senhor com as nossas orações. E aí, cada um vai participando, cada um escreve a sua oração, ou quem quer falar em áudio, ora em áudio, E
E você pode pelo menos pedir para 2 ou 3 pessoas orarem. Então você vai dizer assim: nós vamos estar orando, agora exaltando ao Senhor, e nós vamos dar a oportunidade de 2 ou 3 irmãos orarem. E aí você deixa eles orarem. Pode ser em texto, pode ser em áudio, né? Nesse caso não seria bom fazer em vídeo, porque as pessoas vão estar com os olhos fechados, não precisam necessariamente assistir a pessoa. Mas limite também o número de orações aí, né, nesse momento, porque é oração de exaltação, de louvor, de glorificação ao Senhor. Oração de clamor, tá, de intercessão, de batalha, vai ser no final, depois que a gente fizer os motivos de oração, tá bom? Vamos continuar aqui. O outro E agora é o E de edificação. Esse E de edificação é importante que o líder faça. Então, já tem o roteiro, o líder pode ir lendo o roteiro e trabalhando com o roteiro. Então, leia, né, o que o Luciano falou. O Luciano escreveu lá, você lê aquilo lá, e se é uma pergunta, você joga a pergunta, né? E agora você pode fazer assim, você pode jogar a pergunta e dizer: vamos ouvir o irmão fulano de tal, se joga em áudio, tá bom? Para ser mais rápido, não por texto, mas por áudio. Vamos ouvir, eu gostaria que o irmão fulano respondesse essa questão. Você joga antes a questão e depois diz: eu gostaria que o irmão fulano respondesse essa questão. Aí ele responde, você diz: vamos ouvir agora o irmão Beltrano responder essa questão. E aí ele responde, pronto, 2 respostas, tá de bom tamanho. Aí você continua lendo o roteiro, continua trabalhando com o roteiro, e assim você vai conduzindo para que todos, você envolve todos. Então, se você não envolvê-los diretamente mostrando o nome, tem pessoas que ficam escondidinhas e não participam. Então, você tem que provocar essas pessoas a responderem, em áudio mesmo, tá bom? Respostas simples, bem objetivas, tá bom? Diga para a pessoa, sempre fala assim: olha, vamos ter uma rápida resposta para que a gente não ultrapasse o nosso tempo da reunião. Aí nós estamos aí já na edificação. No final da edificação, é muito importante que o líder faça um fechamento, uma aplicação de toda a palavra, né? Aqui nesse momento o líder, ele aplica a palavra, ele faz um resumo da palavra, ele profetiza, né, a palavra do Senhor em cima das pessoas. Deus vai dar um rema para o líder nesse momento. Então, Deus vai falar para você o que você precisa falar. E você vai lançar essa palavra de ânimo, né? De alegria, de ousadia, de desafio. Ali, nesse momento, você é o pastor daquele grupo, você é o líder daquele grupo, você é o profeta daquele grupo, você é o pregador daquele grupo. Então, é você que leva a palavra de Deus, né? Profetiza a palavra de Deus, uma palavra de ânimo que edifique as pessoas. Então, esse fechamento é seu. E aí, logo em seguida, você pede para outro irmão orar, né? Pedindo que a bênção do Senhor seja, né, esteja selando aquela palavra ali, né, naquele momento. Muito bem. Terminado esse momento da edificação, você diz assim, você fala para eles assim: bom, irmãos, agora é o quarto E. O quarto E, o que é o quarto E? O quarto E é quando a gente é a questão de ir e fazer discípulos, né, de edificar as pessoas. Então, nós precisamos começar isso dentro da própria célula, depois indo nas famílias e assim indo por diante. Então, você pode perguntar para eles assim: como nesse momento que estamos vivendo, como nós podemos cumprir esse ID de Jesus? Como fazer discípulo? Como pregar o Evangelho? De que forma você está fazendo isso? Você acha? Então você joga uma pergunta para eles e ouça uma resposta lá. Deixa um pouquinho solto. Se alguém se demorarem para responder, você dá o nome de alguém. Vamos ver o fulano, o que você acha? O Beltrano, o que você acha? E aí você vai, né? Aí joga outra pergunta: alguém tem sugestões para nós evangelizarmos nesse momento? E tal. E aí você joga ideias e sugestões, né? E de forma bem prática mesmo, né? Que seja uma coisa bem prática. Terminado esse momento, né, ali agora, antes de encerrar, você vai dar a oportunidade do grupo orar e interceder. Então você vai pedir assim para que todos eles estejam escrevendo. Agora não é bom botar áudio nesse momento, porque é preciso que todos leiam.
Então, vai ser o momento que a gente vai entrar em um momento de oração. Então, o que você vai fazer? Você diz assim, irmãos, antes de começarmos a orar, escreva logo abaixo o teu motivo de oração, né, de intercessão. Agora não é adoração, nem a gratidão, nem louvor, porque isso já foi feito lá em cima, no início da reunião. Agora é intercessão, é clamor, é súplica, né? Então, antes de começarmos, você diz para eles, eu quero que você escreva logo aqui abaixo todos os teus motivos de oração, de súplica, de clamor. E as pessoas vão escrevendo, todo mundo vai escrevendo ali. E eles vão lendo. Quando você perceber que já deu um certo número suficiente e todos participaram, escrevendo os motivos de adoração, deixa claro para eles, é só para escrever, não é para orar. Deixa bem claro isso. Aí eles já escreveram todos. Aí sim, bom, agora, meus irmãos, nós vamos orar. Entende? Aí você pega um link de uma música do YouTube, de adoração, de oração. Geralmente essas músicas que o pessoal coloca para ficar enquanto está orando, ficar ouvindo. Aí você bota ali e diz assim, olha, nós vamos estar orando, você vai clicar. Você pode escrever, falar isso num áudio depois, né? Eu vou botar, você fala assim no seu áudio. Eu vou colocar logo abaixo o endereço de uma música. Você vai pressionar essa música. E enquanto você estiver ouvindo a música, você vai voltar, né, e vai ler todos esses motivos de oração. E você vai estar orando por esses motivos de oração, enquanto a música durar. Então, veja bem, é uma música, eu vou sugerir para vocês logo abaixo um estilo de música de oração que eu estou me referindo, para vocês terem uma ideia. Depois vocês podem escolher a de vocês. Geralmente é uma música que não tem a letra, ela só tem instrumental, para deixar que as pessoas fiquem livres para orar aquilo que Deus está colocando no coração delas, ou aquilo que elas estão orando. Porque se bota a letra, as pessoas prestam atenção na letra, e a letra desvirtua um pouco a ênfase, o objetivo da oração. Então você bota esse áudio, depois você bota o link da música, e daí você diz assim, agora vamos lá, pode clicar na música e comece a orar. Quando terminar a música, eu vou voltar a falar aqui. Aí você faz a mesma coisa como líder, você vai ouvir a música, você também como líder vai orar, tá? E aí quando terminar a oração, você volta e diz assim, amém, queridos, todos oraram, amém? E aí você pede para alguém fazer a última oração de gratidão para aquele momento e encerra a célula. Não deixa de pedir para que eles estejam lendo lá, participando, principalmente ali da sala de oração. A sala de oração é o momento de estarmos todos juntos orando. Então, cada um diariamente deixar ali uma oração, orar, interceder, ler os motivos de oração, acompanhar as orações dos outros irmãos. Então, desafie eles a estarem fazendo isso. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu vou logo abaixo compartilhar o link da música de oração que eu sugeri para vocês. Fiquem na paz. Qualquer dúvida, converse pessoalmente comigo.